Existe um saber que pulsa antes da palavra, uma sabedoria que não foi escrita em livros, mas que ecoa no ritmo silencioso da própria vida. Filósofos, místicos e poetas, desde tempos imemoriais, apontavam para o mesmo centro sagrado, o coração. Eles não falavam de um órgão que apenas bombeia sangue, mas de um sol interno, um centro de inteligência e percepção sutil. Hoje, a ciência moderna, com seus instrumentos e sua linguagem precisa, através de institutos como o HeartMath, começa a desenhar os primeiros mapas de um território que a nossa alma sempre soube ser o nosso verdadeiro lar. Eles não estão de fato descobrindo algo novo. Estão apenas talvez, se lembrando de algo que esquecemos. O que é um eletrocardiograma, se não a tentativa de traduzir a canção do coração em uma linha visível? E o que é o campo magnético que ele emana, se não a assinatura energética daquilo que os antigos, com outras palavras, chamavam de a voz da alma? Uma ponte finalmente se revela diante de nós. Uma ponte sólida entre o mundo que podemos tocar e medir e o mundo que apenas podemos sentir em nosso peito. É a prova de que a nossa mais profunda experiência interior tem um reflexo real, uma ressonância que pode agora ser vista e compreendida. O grande mestre Cláudio Naranjo, com sua visão aguçada, nos convidava a enxergar a nossa sociedade como um grande patriarcado da razão. Uma cultura que nos coroou com o pensamento, o logos, mas que nos ensinou a exilar a sabedoria do sentimento, o eros. Vivemos em nossas mentes e pagamos um preço alto por isso, um sentimento de ansiedade, de profunda desconexão. E agora, de forma quase irônica, é a própria ciência que parece nos dar permissão para voltar para casa. É ela que nos oferece um mapa seguro para reequilibrar a balança interna que nunca deveria ter sido desfeita. Anos atrás, o conceito de inteligência emocional de Daniel Goleman entrou em nosso vocabulário, mas talvez só agora possamos sentir sua verdadeira dimensão. Essa inteligência é, em sua essência, a capacidade de ouvir e responder à linguagem do coração. A habilidade de gerir nossas emoções é, na verdade, a arte de entrar em coerência com o campo eletromagnético que ele gera, um estado que hoje podemos medir e comprovar como um verdadeiro bálsamo para todo o nosso sistema nervoso. Neste nosso encontro de hoje, não vamos apenas apresentar dados e fatos científicos, nós vamos mais fundo. Vamos traduzir o que esses números significam para a sua vida, para a sua ferida, para a sua busca por paz. Juntos, vamos revelar como essa tecnologia interna esquecida pode ser a chave que você tanto procura. A chave para dissolver a ansiedade crônica que aperta o peito, a indecisão que paralisa seus passos e a dolorosa sensação de desalinhamento que o faz questionar o seu próprio caminho. Se uma exaustão mental te acompanha como uma sombra, se uma ansiedade silenciosa se tornou a trilha sonora dos seus dias, é fundamental que você ouça isto. Essa dor não é uma falha sua. Ela não é um sinal de que você é fraco ou inadequado. Ela é, na verdade, um sintoma. É o diagnóstico de uma cultura que sutilmente nos ensinou a amputar a inteligência do nosso próprio coração. É a dor profunda de tomar decisões que parecem perfeitamente lógicas e corretas na mente, mas que, uma vez vividas, deixam um inexplicável rastro de vazio na alma. É o resultado de uma vida inteira tentando se encaixar em um mundo que nos ensinou a desconfiar da nossa mais fiel bússola interna. Quando falamos em coerência cardíaca, a mente lógica rapidamente tenta simplificar, imaginando um estado de felicidade constante e inabalável. Mas a verdade é muito mais profunda e compassiva. Coerência não é sobre sentir apenas emoções positivas, é sobre criar um ritmo interno que seja harmônico e estável, como as ondas poderosas e constantes do oceano. É essa harmonia, esse padrão rítmico, que o HeartMath Institute descobriu ser capaz de otimizar o funcionamento do cérebro, acalmando a mente e reduzindo os níveis de cortisol, o hormônio que nos envelhece e nos adoece em silêncio. E aqui, nos deparamos com um dos paradoxos mais libertadores da jornada interior. Na tentativa de se sentir seguro, na busca por previsibilidade, a mente analítica tenta controlar cada detalhe, cada pessoa,
cada resultado. Mas ao fazer isso, ao tentar forçar a vida a caber em suas planilhas, ela acaba gerando mais caos e desordem em todo o seu sistema nervoso. O coração opera com uma inteligência intuitiva, um saber que a mente lógica simplesmente não consegue processar. A tentativa de forçar essa sabedoria a se justificar perante a razão apenas cria um ruído vibracional, uma estática interna que nos impede de ouvir nossa própria verdade. Por isso, eu te convido agora, de forma gentil, a um pequeno gesto de reconexão. Um ritual de 2 minutos que você pode fazer em qualquer lugar. Se for seguro e confortável para você, apenas coloque uma mão sobre o centro do seu peito. Respire um pouco mais devagar, sentindo o ar entrar e sair. E por um instante, direcione toda a sua atenção para essa área, para o contato da sua mão com o seu corpo. Não tente sentir algo especial. Apenas sinta o que está aí. O calor, a pulsação sutil, o movimento da respiração. Este simples ato físico é uma linguagem poderosa. Ele começa a enviar sinais de segurança para o seu cérebro, alterando a sua química interna e comunicando, sem precisar de palavras, uma mensagem profunda e curativa. Eu estou aqui. Eu estou com você. Você está seguro. Nós fomos educados para acreditar em uma hierarquia interna muito clara, com o cérebro no topo, como um rei absoluto em seu trono, ditando ordens para o resto do corpo. No entanto, a ciência que estuda nosso sistema nervoso autônomo está começando a revelar uma verdade muito mais parecida com uma dança, uma parceria sagrada. E nesta dança, descobrimos que é o coração quem frequentemente conduz os passos. Através de canais como o nervo vago e seu próprio campo energético, o coração envia significativamente mais informações ao cérebro do que o cérebro envia a ele. Ele não é um servo, mas um sábio conselheiro, sussurrando verdades que a mente, só agora, começa a ter a humildade de escutar. E aqui, a poesia encontra a prova, e a mente cética é convidada ao silêncio. O campo eletromagnético gerado pelo coração é até 5.000 vezes mais potente que o campo gerado pela atividade cerebral. Este campo é tão vasto e poderoso que pode ser medido a vários metros de distância do nosso corpo. Deixe essa verdade assentar por um instante. O que isso realmente significa para a sua vida, no seu dia a dia? Significa que o seu estado interno não é um assunto privado. A sua calma, a sua dor, o seu medo, a sua compaixão, tudo isso está sendo literalmente transmitido para o ambiente como uma estação de rádio. Suas emoções e seu estado cardíaco são uma transmissão contínua, uma assinatura energética que toca tudo e todos ao seu redor. Essa influência não é apenas uma bela metáfora. Estudos já demonstraram algo que antes pertenceria ao domínio do místico. A coerência cardíaca de um indivíduo é capaz de influenciar de forma mensurável as ondas cerebrais de outra pessoa que está próxima, sem que uma única palavra seja dita. O que os nossos ancestrais sabiam por intuição, a ciência agora confirma. A sabedoria de manter um bom coração não era apenas um conselho moral, mas uma orientação prática para o bem-estar de toda a comunidade. Sua cura interior é um ato de serviço ao mundo. Para que essa ideia se torne ainda mais íntima, podemos usar a imagem do coração como o sol do seu sistema pessoal. Quando ele está em um estado de coerência, estável e harmônico, ele irradia uma energia que organiza e aquece todos os planetas do seu ser. Sua mente se torna mais clara, suas emoções encontram seu fluxo natural e sua saúde física floresce. Mas quando o coração está em um estado caótico, incoerente, todo o seu sistema interno sente os efeitos. A mente se agita, as emoções se tornam tempestades, e o corpo reflete essa desordem, pois o centro que deveria trazer luz e ordem está ele mesmo perdido na sombra. No caminho do autoconhecimento, muitos de nós, com a melhor das intenções, caímos em uma armadilha sutil e dolorosa, a da espiritualidade performática. É a tentativa de forçar um sorriso, de vibrar alto ou de repetir pensamentos positivos, enquanto, por dentro, nosso sistema nervoso está em alerta, gritando em silêncio. Essa dissonância entre a máscara que mostramos ao mundo e o estado real do nosso coração gera um profundo estresse bioquímico,
uma guerra civil interna que, em vez de nos elevar, sabota qualquer possibilidade de cura ou manifestação autêntica. A neurociência nos ajuda a entender por que isso acontece. Quando você se força a sentir uma emoção positiva enquanto, na verdade, sente medo, tristeza ou raiva, você ativa dois sistemas opostos em seu corpo ao mesmo tempo. É como pisar no acelerador e no freio de um carro simultaneamente. O sistema de luta ou fuga é ativado pela emoção real, enquanto o sistema de relaxamento é ativado pela sua intenção forçada. Seu corpo não sabe como responder a esses comandos contraditórios e a assinatura energética que você emite se torna caótica, fragmentada e ilegível para o campo ao seu redor. E aqui reside uma das verdades mais libertadoras, um ensinamento que ecoa nos trabalhos de Cláudio Naranjo e Gabor Maté. O primeiro passo para a verdadeira coerência não é a negação, mas o acolhimento compassivo da emoção presente. É ter a coragem de olhar para a sua dor, para o seu medo, e permitir que ele exista sem julgamento. Ao fazer isso, você remove a resistência que causa o caos vibracional. Você ativa o que podemos chamar de um efeito Galateia interno, onde a sua crença na sua própria capacidade de acolher a si mesmo, em sua inteireza, começa a esculpir e a transformar a sua fisiologia de dentro para fora. Para tornar isso prático, convido você a experimentar uma forma de transmutação emocional. Da próxima vez que a ansiedade surgir, em vez de lutar contra ela, pare. Apenas a nomeie, em silêncio. Ah, aqui está a ansiedade. Em seguida, respire através dela. Imagine que o ar que você inspira entra pelo centro do seu coração. Toca essa sensação com gentileza e, ao expirar, libera um pouco da sua carga energética. Você não está tentando destruir a emoção. Você está cuidando dela, como cuidaria de uma criança assustada. Essa prática simples sinaliza ao seu cérebro que a ameaça está sendo vista e acolhida, e não ignorada, permitindo que o sistema nervoso finalmente comece a se acalmar. Quantas vezes ouvimos a frase "solte o controle", apenas para nos sentirmos ainda mais frustrados por não sabermos como? Essa frase, dita de forma vazia, é inútil sem um mecanismo prático. A verdadeira forma de soltar não é se tornar passivo diante da vida, mas sim realizar uma mudança consciente na liderança interna. Não se trata de anular a mente, que é uma ferramenta preciosa, mas de convidá-la a servir à sabedoria intuitiva do coração. É a transição de um reinado de tirania mental para uma soberania compassiva do sentir, onde a mente se torna a mais leal e brilhante conselheira e não a dona do trono. Muitas pessoas falham ao tentar seguir a intuição porque confundem o ruído da ansiedade com a voz da alma. É uma confusão compreensível. A voz da mente ansiosa é urgente, barulhenta, repetitiva e quase sempre carrega o peso do medo, projetando dores do passado em catástrofes futuras. A intuição que nasce de um coração coerente, por outro lado, é diferente. Ela é calma, clara e desprovida de carga emocional desesperada. É um saber silencioso, uma certeza tranquila que emerge da quietude, não da turbulência. Para restabelecer esse diálogo esquecido, existe um método de 3 passos, um pequeno ritual que você pode praticar. Ao se deparar com uma decisão, primeiro, permita-se uma pausa consciente. Pare por apenas 60 segundos. Segundo, traga o seu foco cardíaco. Direcione sua atenção para o centro do peito e respire lentamente algumas vezes. Terceiro, faça a pergunta intuitiva. De forma neutra, sem esperar uma resposta específica, pergunte internamente: qual caminho serve ao meu bem maior? E então, observe. Observe a primeira sensação que emerge em seu corpo antes que a mente comece a analisar. Essa sensação, seja de expansão ou contração, de paz ou de peso, é o dado bruto da inteligência do seu coração. Você saberá que está operando a partir desse lugar de coerência por alguns sinais sutis, mas inconfundíveis. Uma sensação de expansão no peito, como se houvesse mais espaço para respirar. Uma calma que ancora você, mesmo em meio aos desafios do dia a dia. Uma nova tendência a encontrar soluções criativas, em vez de se fixar nos problemas. E talvez o mais libertador de todos,
uma diminuição gradual da necessidade de buscar aprovação e validação fora de si mesmo, pois você encontra em seu próprio peito um porto seguro de sabedoria e aceitação. Isso nos conduz a um dos maiores e mais importantes discernimentos do caminho espiritual, a desconstrução da lei da atração em sua forma mais superficial. O erro fatal que causa tanta frustração é focar apenas nos pensamentos, nas afirmações mentais. O pensamento é o projeto, a planta arquitetônica da realidade que desejamos, mas é a frequência coerente do coração, o sentimento alinhado, que atua como a energia que constrói a matéria. Sem a força do sentir que emana do coração, o mais belo dos projetos jamais sairá do papel. O que sabota silenciosamente a sua frequência, o que distorce o sinal que você transmite, muitas vezes não são os grandes traumas, mas as microfrustrações diárias. São os pequenos ressentimentos que não foram resolvidos, a autocrítica constante que se tornou um ruído de fundo em sua mente, os medos sutis que nunca foram acolhidos. Essas emoções de baixa frequência, mesmo que inconscientes, criam uma estática constante em seu campo eletromagnético, interferindo na clareza da sua transmissão. A natureza nos oferece a mais bela lição sobre a paciência vibracional. Uma árvore não se esforça para crescer, ela simplesmente se alinha com as condições do solo, da água e da luz, e o crescimento acontece como uma consequência natural. Da mesma forma, alinhar a frequência do seu coração não é sobre esforço ou luta, é sobre cultivar um ambiente interno de coerência e aceitação, permitindo que as pessoas, as oportunidades e as experiências certas sejam naturalmente atraídas para este campo harmônico que você se tornou. A metáfora final talvez seja a mais precisa de todas. Seu coração é um diapasão. Quando, através da sua presença e do seu acolhimento, você o faz vibrar em uma frequência coerente de gratidão, compaixão ou calma, ele faz com que outros diapasões no campo quântico, pessoas, eventos, sincronicidades, que ressoam com essa mesma frequência, comecem a vibrar e a se mover em sua direção. A realidade, então, deixa de ser algo que você precisa perseguir e passa a ser algo que se reorganiza naturalmente em torno da sua nota fundamental. Nossa jornada de hoje nos guiou por uma trilha que se inicia na validação científica de uma sabedoria milenar e culmina na compreensão de que a frequência do nosso coração é a linguagem primária com a qual nos comunicamos com o universo. Isso não é uma metáfora poética, é física, é biologia, é a espiritualidade se tornando carne, se tornando vida. É o reconhecimento de que nosso estado interior tem o poder de moldar a realidade que experimentamos. Mas eu peço, com todo o meu coração, que esta informação não se torne apenas mais um conhecimento guardado na estante da sua mente. O convite real, o chamado profundo, é para que ela se transforme em uma prática vivida, em uma nova forma de ser no mundo. Uma forma onde o coração e a mente finalmente encerram seu longo exílio e começam a operar em uma parceria sagrada e colaborativa. O grande mestre Cláudio Naranjo nos falava sobre a necessidade de uma educação para a consciência. Ele argumentava que a verdadeira transformação não vem de acumular mais informações, mas de integrar as três partes do nosso ser: o instintivo do corpo, o emocional do coração e o intelectual da mente. O conhecimento sobre a frequência cardíaca que partilhamos aqui é, talvez, a ponte dourada que une esses três centros, permitindo que eles finalmente conversem e trabalhem em harmonia. Como nos lembra o filósofo Ken Wilber, a verdadeira evolução espiritual e pessoal acontece quando não excluímos nenhuma parte de nós mesmos. A ciência, validando o coração, não é uma vitória da espiritualidade sobre a razão, mas um convite para integrar as duas em uma compreensão mais completa, funcional e compassiva da realidade. Para que isso se torne real em sua vida, deixo um convite final, um ato de empoderamento. Nos próximos 7 dias, antes de cada decisão importante, grande ou pequena, pause por um momento. Coloque a mão sobre o seu coração e pergunte: o que a minha coerência me diz? Apenas observe o que muda. Você não precisa acreditar em nada disso. Apenas se permita experimentar o poder da sua própria tecnologia interna. Gostaríamos muito de saber
Qual insight deste encontro mais tocou sua alma hoje? Deixe sua reflexão nos comentários. Sua partilha ajuda a construir este porto seguro para outros viajantes da alma. Se esta jornada ressoou com você, inscreva-se e ative as notificações para continuarmos a aprofundar juntos. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.